Bom, nós vamos falar sobre oração, né? Quem estava aqui quarta-feira passada foi a nossa irmã Ingrid. Foi uma palavra maravilhosa que a gente teve aí sobre oração. E eu quero, é um seminário de oração, né? Então eu vou falar algumas coisas essa quarta-feira. E na última quarta-feira, então, eu vou estar terminando sobre esse seminário de oração. Gente, orar é muito bom. E para a gente orar, vou pedir a Abner. Hoje de manhã, eu estava no meu devocional. Deus me deu uma música tão agradável. E quando foi na hora do almoço, né? A gente foi lá para casa. E teve um momentinho que eu chamei Marcos e Abner para a gente adorar um pouco ao Senhor. Porque é tão bom buscar Deus. Como é bom buscar Deus. Se você não tem aprendido que é tão agradável, está na hora de você ter prazer. A gente só começa a ter prazer em buscar Deus quando a gente começa a conhecer o Senhor. Então feche os seus olhos. Vou pedir para a Abner. Eu não sei se você vai lembrar da música que a gente cantou. A gente estava adorando o Senhor lá em casa hoje à tarde. Se não, você não lembra da música que foi hoje à tarde, ele vai tocar uma música para a gente orar aí no nosso cantinho e ter o nosso tempo sozinho com Deus aí, que é muito bom ficar sozinho com Deus. Deve ser o lugar mais agradável. É esse lugar de buscar a Deus. Você pode buscar a Deus no seu carro, você pode buscar a Deus lavando a louça, você pode buscar a Deus cozinhando, você pode buscar a Deus trabalhando. Em todo momento você pode buscar a Deus. Mas também é tão agradável quando a gente para tudo e fica exclusivamente com o Senhor. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. Nós queremos, Senhor, colocar o nosso coração em sintonia com o Teu. Sintonize agora seu coração com o de Jesus. Nós queremos, Pai, construir um lugar para Ti no nosso coração. Nós queremos que a nossa adoração atraia o Seu coração, Jesus. Que seja o lugar mais agradável da nossa vida. Buscar a Sua face seja o lugar mais agradável da nossa vida. Estar na Tua presença, Jesus. Não há lugar melhor, Jesus. Não há lugar melhor. Acontece com vocês quando eu vou orar, às vezes eu fico procurando uma música. Já aconteceu com alguém aqui? Gente, eu vou adorar. Estou de manhã buscando o Senhor. Eu gosto de orar de manhã. Quero até incentivar você. Acorda um pouquinho mais cedo e vai buscar o Senhor de manhã, antes de trabalhar. Tente fazer isso. Existem até alguns versículos. Eu até coloquei aqui no meu celular versículos que falam sobre oração pela manhã. E como é gostoso você buscar o Senhor antes de trabalhar. Quero te animar a fazer isso. Salmo 5, versículo 3 diz: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração. E fico esperando. E outra versão diz: de manhã, ouve, Senhor, a minha oração. E eu fico esperando. Não sei se você já teve essa experiência de antes de trabalhar, acordar mais cedo e ficar um tempinho a sós com Deus. Quem tem esse costume antes de trabalhar já? Que bom. É gostoso ou não? Meu Deus, como é agradável. A gente sair da nossa casa já com um versículo na nossa mente. Olha, eu quero até dar umas dicas. Lê Provérbios do dia. Lê um salmo. São 150 salmos, né?
vai separando, lê 3 salmos por dia, depois vai para a leitura da palavra. Mas cria o hábito de, antes de trabalhar, antes de fazer as coisas dentro de casa, ficar sozinho, sozinha com Deus. É muito agradável. E eu fico pedindo ao Senhor: Senhor, eu estou precisando de uma música. Gente, eu não sei vocês, mas tem hora que eu choro tanto e fico com aquela música. Olha, dias às vezes eu fico com uma música só. Já aconteceu com vocês também? Só é aquela música. É porque eu sinto a presença de Deus. É tão bom chorar na presença de Deus. Se você nunca mais chorou, gente, fica mais um pouquinho. Fica um pouquinho a sós. Olha, é tão gostoso. Não tem como falar sobre oração e não falar sobre relacionamento com Deus. Oração não tem regras, né? Jesus deixou lá em Mateus 6, que a gente tem a liberdade de chamar Deus de Pai. Ele é um Deus que se importa. Jesus deixa uma oração modelo para a gente ter liberdade como filhos, entrar ousadamente na presença do Pai. Mas às vezes a gente não tem ousadia porque a gente tem uma visão tão errada de Deus. Então, se você é uma pessoa que tem restrição, você não tem muita intimidade com Deus, porque você tem uma visão errada dele, lê mais a Bíblia. Lê a Bíblia, que Deus vai mudar a tua visão errada de Deus. Leia muito, vai lendo. Se revela a mim, Senhor, se revela a mim. Porque intimidade com Deus tem tudo a ver com a visão que a gente tem dele. E se a gente tem uma visão errada de um Deus distante, de um Pai que não se importa, nós não conseguimos ir mais profundo. Para ir mais profundo e ter um relacionamento de intimidade, precisamos ter a visão correta. E como ter a visão correta de Deus? Lendo a Bíblia. Meus irmãos, aumenta a tua leitura. Vai ser bom para a sua vida espiritual. Ah, eu não estou entendendo muito. Continue lendo, persevere lendo. Persevere lendo. Continue lendo. Vai guardando. Quando a gente não está entendendo muito, tem momentos na nossa vida que é assim. Parece que a gente está no deserto. Mas não tem problema. Continua lendo. Quando eu estou passando por esses momentos, o que eu faço? Eu leio os capítulos que eu preciso ler e vou ler Salmos. Porque Salmos para mim é um oásis. Quando eu leio os Salmos, Salmos são orações de pessoas que estavam em crise, de pessoas que estavam num tempo bom, de pessoas que tinham problemas. Então tem vários tipos de salmos, mas como eu me identifico, teve uma época na minha vida que eu estava lendo o Salmo 13, e eu li o Salmo e orava: Senhor, eu vou orar para ti. Senhor, o Senhor se esquecerá de mim para sempre? Já leu o Salmo 13? Foi Davi que escreveu. Mas ele estava achando que Deus tinha esquecido dele. Se o Senhor se esqueceu de mim, esquecer-te-ás de mim para sempre. Uau, Davi. Crises. Então você vai ler Salmos, são orações de homens de Deus que expressam os seus sentimentos ao Senhor. Gente, orar é oxigênio. Orar é você ter amizade com Deus. Se você é uma pessoa que ora pouco, é porque você conhece muito pouco o Senhor. Porque se tu estiver conhecendo, você chama Ele o tempo todo: vem cá, amigo, vem cá, porque eu quero conversar contigo. Vem cá, meu amigo, eu preciso te contar. Tem hora que eu vou contar coisas para Deus que eu fico com vergonha, sentimentos ruins, pensamentos ruins, mas eu tenho que contar para Ele. Afinal de contas, Ele sabe de tudo, mas Ele quer que eu conte, para Ele me purificar e me transformar. Ora, é bom demais, irmãos. Ora mais um pouquinho. Conversa com Deus o dia todo. Eu me lembro quando eu me converti, mãe dizia assim, que eu ia lavar os pratos. Ela dizia: ô menina, tu fica o tempo todo assim, deixa Deus em paz, Deus está cansado de te ouvir. Eu dizia: mãe, Deus gosta da minha amizade, Deus gosta que eu fale com Ele, Deus gosta. Ei, Deus gosta de você falar com Ele. Faz quanto tempo que você não conversa com Deus? Converse mais. Ele não se cansa,
Ele gosta de amigos. Só que muitas vezes, a correria nossa do dia a dia, a gente não inclui Deus na nossa vida. E a gente precisa incluir Deus no seu trabalho. Chame Deus para lhe ajudar a resolver um problema. Chame Deus para curar seus sentimentos. Inclua Deus em tudo. Até quando eu vou comprar as coisas, digo: Deus, me mostra uma promoção, meu Deus. Me mostra uma coisinha boa e barata, Senhor. Aí minha irmã, quando eu chego lá em cima, às vezes comprou umas coisas baratas, faz: só tu mesmo para arrumar esse preço. Eu digo: porque eu oro para Deus me levar para um lugar barato. Nós temos que incluir Deus em tudo na nossa vida. É andando no meio da rua e conversando com Ele, meus irmãos. Quem está aqui? Olha, Garanhuns está precisando de uns doidos pela rua. Essa cidade vai ser mudada quando tiver gente apaixonada por Jesus no trabalho, na escola, na faculdade. Gente que está cheia da glória. É alguém que está na faculdade que vai falar contigo. Você olha para o colega lá na sala: vem cá, querido, eu vou orar por você. Aí Deus vai te dar a palavra de conhecimento, que tu já vai orando, tu dá a vida daquela pessoa. Quem quer receber a palavra de conhecimento? Oh, meu Deus, eu quero receber também. A gente precisa gerar sensibilidade. E como gerar sensibilidade? Orando em todo tempo. Paulo disse: ora em todo tempo no Espírito. Ora todo tempo, todo tempo. Eu quero ser mais doida por Jesus. Quem quer ser doido por Jesus aqui? Oh, meus irmãos, tenha prazer em orar. Inclusive, os nossos supervisores de setor, de área, todos os dias tem oração aqui na igreja. Na segunda-feira é o verde. Cléia está mobilizando lá o setor dela para vir orar. Às tardes aqui tem gente orando. Na terça-feira é o roxo. Eu vejo a Amanda mobilizando. Espero que vocês estejam vindo. Quando eu não estou visitando alguém com compromisso, eu faço questão de vir para cá. Eu faço questão, nem que eu passe meia hora aqui. Quem ganha sou eu. Quem ganha é quem ora. Quanto mais você estiver orando e buscando. E esse lugar ainda é de aluguel, né? Um dia a gente vai ter um lugar próprio. Mas tem um objetivo de ser uma casa de oração. Um lugar aberto para você vir orar. E hoje, na quarta-feira, desde 6:30 da manhã, tu pode sair da tua casa e passar meia hora aqui. Fica de joelhos, fica em pé, fica deitado, fica com Deus, vai trabalhar. E, irmãos, cria esse hábito na tua vida de incluir Deus. Parece uma doida. Eu sou doida por Jesus. Mas sabe, a nossa família, talvez o teu chefe, no teu emprego, talvez esteja precisando de pessoas de oração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela chega num ambiente, vai ser bênção. Amém, irmãos? Olha, tu sabia que José era tão abençoado, Deus estava com ele, que ele foi como escravo para o Egito, trabalhar como escravo para Potifar. Como ele era cheio de Deus, Potifar prosperou. Prosperou, porque ele era um homem de Deus. Então, quem é aqui filho de Deus? Levante a mão. Se espera que você chegue num lugar. Pode continuar, minha querida, aí. Eu só gosto de me envolver assim. É bom demais sentir a presença de Deus. Aleluia. Quem quer ser cheio da presença de Deus? Meu Deus, é bom demais. Meus irmãos. Olha, jejum para nós tem que ser um estilo de vida. Todo dia tem que jejuar. Jejum é uma coisa. Não é quando tem campanha, não. É porque eu quero ser sensível ao Espírito Santo. Quem quer ser sensível a Deus? Oração, jejum é um estilo de vida. Eu e você precisamos amar Jesus, transbordar Jesus, sabe? E as pessoas que convivem conosco, elas precisam perceber que é bom demais conviver com Jesus. É transformador. Então, oração para mim e para você precisa ser um estilo de vida, amém? Prazeroso. Tem gente que anda por aí com um fonezinho, né? Adorando o tempo todo. Gente, a gente tem que viver aqui nessa terra com um propósito. Eu sou o sal da terra e luz do mundo. Onde eu estiver, eu vou abençoar pessoas. Quem está ligado aqui? Seja muito apaixonado. Vamos de novo cantar esse pedacinho. É o meu maior prazer. Mais devagarzinho. É o meu maior prazer te adorar. Acordei hoje com essa música, meus irmãos. Eita, música boa. Passei o dia com essa música hoje. É o meu prazer.
tem prazer maior do que a tua presença, Jesus. Não tem prazer maior. Oh, é a tua presença. Aos teus pés canto uma nova canção e adoro a ti. Sim, eu adoro a ti. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Ergo as minhas mãos. Levanto. Levanto as minhas mãos, Te dou o meu coração. te dou o meu coração. Oh, eu quero ver tua glória, Jesus. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Conte comigo, É o meu Jesus. maior prazer Eu quero ser disponível. O Senhor me chamando, eu quero responder. te adorar, Oh, Senhor. adorar em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Prostrado Aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, levante suas mãos a Ele. E levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero dizer ao Senhor: eita, Senhor, eu estou ocupada. Depois. Cadê o Josimilton? Josimilton, tem uma brincadeirinha que ele diz: depois. Não, eu não quero ser que seja depois, não. Para tudo. Um minutinho. Fecha os olhos. Sim, Senhor. Não. E ora. 2 segundinhos. Se estiver dirigindo, não fecha os olhos, não, porque tu bate. Mas com os olhos abertos, né? Marco disse que ele estava dirigindo, a presença de Deus veio no carro, ele chorou. Teve que parar o carro porque senão podia acontecer uma coisa. Gente, 2 segundinhos, para. Ele está chamando para você para orar. Ele lembrou você o nome de uma pessoa. Na hora de, Senhor, a pessoa é fulano. Eita, Senhor, olha, toca naquela pessoa. Não custa, meus irmãos. Eis-me aqui, Senhor. Sempre disponível. Eis-me aqui, Senhor. Oh, irmãos, tenha prazer em ser disponível para Deus. É tão bom ter a presença do Senhor. Quem quer ser amigo de Jesus? Ah, eu quero ser amigo de Jesus. Mas amigo é aquele que é disponível. Quando a gente está muito ocupado, ele chama a gente: fulano, pode tomar um cafezinho comigo? Eita, posso não. Fulano, vamos sair junto? Posso não. Não dá para ser amigo dessa pessoa. Mas gente disponível se torna o nosso amigo. Com Deus é assim. Que você faça a sua vida um estilo de oração. Então, por que é importante orar? Esse é o primeiro ponto. Por que é importante orar? A oração é a maneira de entrarmos no reino do Espírito e trazermos as bênçãos espirituais para a realidade material. Gente, é a maneira que Deus escolheu da gente tomar posse do sobrenatural. Quem quer tomar posse do sobrenatural? Olha, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, mas estão nas regiões celestiais. Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais, mas continue tocando baixinho, eu gosto. Estou nas regiões celestiais. Então, como eu posso tomar posse do meu milagre? Através da oração. A oração é a maneira que Deus nos deu
de pegarmos aquilo que Ele já nos deu, é a nossa herança, mas o diabo muitas vezes, ele está sustentando, impedindo de materializar, e a oração é essa maneira. Quando Daniel jejuou por 21 dias, no 21º dia veio o anjo falar com ele, Gabriel, e ele disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a jejuar e a orar, que Deus te ouviu, mas teve uma batalha. Ele teve que perseverar em jejum e oração por 21 dias, para então ter reforço no mundo espiritual. E aí, através do jejum e da oração, ele teve a resposta que ele estava buscando. Mas ele só teve a resposta porque ele perseverou em oração. Então a gente precisa entender que a oração é a maneira de entrarmos no reino do Espírito. Amém, queridos? Você quer trazer o que Deus tem para a sua vida, o chamado de Deus, o propósito de Deus? Ei, é a oração, acompanhada com o jejum, com obediência, que vai trazer os milagres de Deus para a sua vida. Sem oração não tem como. Por quê, pastora? Por causa do Salmo 115, versículo 16. O que é que diz? Os céus são os céus de quem? Do Senhor. Mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Deus deu. É igual a nós, eu e Marcos. A gente deu para os meninos morar. Então eles estão lá. Quem são os donos de lá? Eles são os donos da casa. Agora imagine que a gente vai lá e entra na casa deles sem pedir permissão. Eles vão dizer assim: o que é isso? Se você deu para a gente morar, a casa é nossa. Ninguém tem direito de ir lá entrar, mesmo que nós sejamos os donos. Deus continua sendo o dono, porque Ele é o Criador. Mas Ele deu a terra para quem? Para os filhos dos homens. Deus deu. Ele é um Deus de princípios. Deus é um Deus de legalidade. Ele é um Deus que respeita os limites que Ele mesmo estabeleceu. Então, se Ele deu, para Ele intervir, você precisa pedir. Se você não pedir, Deus não vai intervir, porque a vida é sua, a menos que você dê a Ele a autorização. Deus, muda essa história da minha vida, entre na minha vida. Eu não quero mais ser o dono da minha vida, eu quero que o Senhor seja o dono. Aí quem é o dono quando você dá? Quem é? É Deus. Mas você precisa orar e entregar a sua vida para Jesus. Se você não entregar, você fica sendo o dono, você fica sendo a dona, e aí as coisas não vão mudar. As coisas vão continuar como estão. Para Ele intervir e mudar, você precisa pedir para Ele: Senhor, eu te autorizo. John Wesley, ele escreveu uma frase assim, ele disse uma frase assim: Deus, tá demais, olha, tô gostando. Deus não faz nada, senão em resposta ao quê? Deus não faz nada na sua vida. Está precisando de um emprego? A porta não se abriu? Irmão, vai orar. Deus é um Deus que ouve orações. Tu que ouves orações, a ti virão todos os homens. Meus irmãos, se você quer ver uma mudança na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, tu queres que Deus realmente faça algo profundo e radical? Ora. Porque quando você ora, você está dando autoridade, legalidade, liberdade para Ele agir. Porque o nosso Deus é um Deus educado. Ele é um Deus que respeita os princípios que Ele estabeleceu. Por isso que Ele só age quando o homem pede. Se você não pedir, nada vai acontecer. Já o diabo, ele é o quê? Já viu um ladrão pedir assim: com licença que eu vou roubar o seu colar? É assim que o ladrão faz?
Ele arromba, basta você estar desprevenido, ele vai lá e pega seu celular, não pede autorização. Mas isso é o diabo. Deus não. Ele é o dono de tudo, Criador. Mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele é o teu Criador, mas a vida é sua. Para Ele ser o dono da sua vida, você tem que entregá-la a Jesus. Quem está aqui? Tem gente que entrega a vida a Jesus e toma de volta. É por isso que a sua vida está uma destruição. Tu pegou de volta? Mas entrega de novo. Obedece às instruções. Se submete. Aí as coisas vão vir para o lugar certo. Porque você entregou sua vida. Mateus 7, 8, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, orar é importante. Por quê? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, para Ele agir, você precisa pedir. Agora, segunda pergunta: o que é orar? O que é, pastora? Orar é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para que os homens se relacionem com Ele. Orar é comunhão com Deus. Eita, meus irmãos, sabe o que eu tenho percebido? Estava falando para o Senhor hoje de manhã mesmo. Digo: Senhor, me ajude a ter comunhão contigo. Que a gente às vezes ora. A nossa oração, irmãos, ela é mecânica. Perere, 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 perere. Faça isso, mude isso, haja nisso, Deus isso. Tchau. Ninguém ouve. Olha, sabe quando existe a verdadeira oração? Quando tu fala e tu ouve. Gente, quer que eu diga a verdade? Como é extraordinário ouvir a voz de Deus. Não sei com vocês, mas quando eu vou orar e eu não escuto nada, como é ruim. Sim ou não? Meu Deus, me ajude a ter comunhão. E sabe de uma coisa? Já que orar, que é orar? É comunhão, é relacionamento, é amizade. Nossa vida inteira deve ser estabelecida sobre o fundamento de uma comunhão profunda, pessoal, íntima com Deus. Então, oração deve ser comunhão. Eu falo, mas eu escuto. Sabe? Como a gente precisa crescer nisso? Eu mesmo preciso crescer. Tem alguém que se identifica? Meu Deus, é tão bom. Olha, esses dias eu senti o Espírito Santo falando para mim: ei, vale Jó. Jó, você sabe, é bem pequenininho, 42 capítulos, mas são pequenos. Digo, vou ler 10 capítulos por dia. Gente, como eu escrevi coisas que Jó, estava lá escrito sobre Deus, lá no livro de Jó. Como o Senhor falou ao meu coração. Sabe, eu quero te falar, como é bom você ler a Bíblia e ouvir Deus. Eu quero dar uma dica: faz um caderninho devocional, escreve lá o que Deus está falando. Escreve lá. Olha, como é bom ficar com a Bíblia e ouvir Deus. Quando a gente vai orar e a gente ouve, como diz Abner, comunhão, relacionamento, sabe? É quando você vai conhecer mais o Senhor. Olha, uma das coisas tão preciosas é a gente adorar. Adorar quebra as cadeias, sabe? Por isso que às vezes é uma resistência dentro de nós, para a gente conseguir se concentrar em adorar. Mas quando a gente consegue se concentrar, gente, demora um pouquinho mais, vai te fazer um bem. Olha, a presença de Deus faz bem. Meu Deus, a presença de Deus traz alívio das aflições. A presença de Deus tira fardos, traz alegria, sabe, traz leveza. Quem quer leveza do Espírito? Oh, irmãos,
adora mais, fica mais um pouquinho com Ele, vai valer a pena. Não seja uma pessoa que já acorda estressado para trabalhar. Olha, quando eu estou assim, eu sei onde eu encontro alívio, na presença de Deus. Te tranca lá, fica no banheiro mais um pouquinho, se é lá o lugar que tu vai buscar a Deus. Mas oração é comunhão, é relacionamento, é a expressão. Sabe o que é oração? É a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, residente em nosso coração pelo Espírito, porque Deus habita dentro de mim. Então eu me expresso e vou falar com Ele. A gente precisa ter mais consciência de que Ele mora dentro de nós, porque se a gente tiver mais consciência, a gente vai relacionar mais, a gente vai conversar mais. Oh meu Deus, que a gente cresça em amor por Jesus, amém, irmãos? Orar deve ser um prazer. Vamos cantar mais um pouquinho essa música, é o meu maior prazer. Senhor, faça nascer prazer no CCA, em cada irmão, em cada irmã, adorar e buscar e amar Jesus, seja o nosso maior prazer durante o dia. É meu maior prazer te adorar, Senhor. Sim, sim, seja o nosso maior prazer. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, levante aí no seu lugar. E levanto as minhas mãos, te dou meu coração. Meu Deus, eu quero te dar o meu coração. E quando tu adora eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe, a gente está precisando é ver mais a glória dele. Quem está precisando aqui? Oh, queridos, precisamos ir para esse lugar. Dizer: Jesus, foque o meu coração e o meu olhar. Preciso ver mais o Senhor. Eu preciso ver mais o Senhor. Então é uma expressão do meu relacionamento com Deus. Se eu foco nele e eu estou conhecendo ele, vai resultar em oração. Eu vou falar com ele. Oração não é uma fórmula. Fale comigo, é um relacionamento. Vamos crescer nesse relacionamento, meu Deus. Nos leva a crescer nesse relacionamento. Olha, vamos crescer de tal forma na intimidade com o Senhor, que Ele vai se tornar mais real do que a pessoa que você mais convive. Quem quer isso? Oh Jesus, eu quero perceber a sua presença de maneira mais real do que Marcos. Me ajuda a perceber a sua voz falando. Sabe, vamos pedir ao Senhor que nosso relacionamento aprofunde, que Ele se seja para nós real, uma pessoa real, que Ele seja para nós o nosso estilo de vida. A oração se torna o nosso modo de viver. E sabe, irmãos, tem hora que não temos nem palavras para orar. Já aconteceu de você estar sem palavras? Às vezes está o coração pesado e você não sabe nem o que falar. Às vezes estamos tristes, desanimados, sem força, sem vontade de orar. Ei, estamos em silêncio. Mas sabe uma coisa, mesmo que nós, quando estamos nessa fase de não ter nem palavras, vai para o teu lugarzinho de oração. Só me lembro da pastora Ludmila Ferber, de uma música antiga, meu Deus. Era Deus chamando ela para orar. Ela disse: eu estou tão cansada, tenho trabalhado tanto. E o Senhor chamando ela para orar. Ela disse: olha, eu já fui para lá, eu não tinha nada que falar. Fiquei deitada lá no chão. Estou aqui, Jesus. Oh, meus irmãos, se deita lá.
Mas diga: cheguei. Cheguei, Jesus. Cheguei. Olha, se tu chorar, tua lágrima vai ser tua oração. E Ele vai ouvir. Mesmo que você não tenha o que falar, porque você não consegue se expressar, mas a dor que tu sentes chega diante dele através das tuas lágrimas. Porque lágrimas são orações líquidas. Lágrimas são orações que palavras muitas vezes não conseguem expressar. Mas Ele te conhece tão bem que Ele vai sondar o teu coração. Davi experimentou isso. Salmo 139, coloca aí, de 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Mesmo quando a gente está nessa fase aí de ficar em silêncio, de não ter nem palavras, Deus, Ele sonda nosso coração. Só em você buscá-lo, sair do seu lugar e buscá-lo, ou mesmo abrir os olhos, dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, me alcance aqui. Ele vai te alcançar. Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Sabe qual é o segredo? Te achega. Te achega. Só não fica indiferente a Ele. Só não fica vivendo uma vida sem Ele. Só não fica o dia todo desligado nele. Se conecte. Abra sua boca. Fale com o seu amigo. Orar é a expressão do nosso relacionamento com o Deus que mora no nosso coração. Quem está ligado nisso? Ai, irmãos, ora mais um pouquinho. Ama conversar com Deus. Tem prazer nele. Ele vai falar contigo passando roupa, fazendo almoço, lavando o prato. Ele vai falar contigo no escritório, vai falar contigo dirigindo. Ele vai falar contigo no banheiro. Deus não tem problema, percebeu? Até se tu vai fazer o número 2. Deus tem problema, minha gente. Se tu estás no banheiro, tu estás lá no banheiro, Deus tem problema com o lugar. Porque o lugar é o coração. Diga, o lugar que Deus mora. Diga, a casa de Deus sou eu. Não deixa Ele fora. Não deixa Ele fora. Quando você se achega a Deus, Ele também se achega a você. E nós queremos crescer nesse lugar. Só o fato de você dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. É você se achegar a Ele, Ele se achega. Mesmo quando a gente não vê, meus irmãos, e nem percebe. Tem momentos, não sei se já acontece com vocês, que eu faço uma oração simples. Simples. Aí daqui a pouco vem a resposta, Deus já dizendo: filha, eu estou te ouvindo. Tu está pensando que eu não estou te ouvindo? Não, estou te ouvindo. Deus, Ele escuta o nosso coração. Ele sonda, mesmo quando nós não temos palavras. Olha, um pensamento. Te lembra de Jonas? Jonas não podia orar. Ele estava no fundo do mar. Se ele orasse, ia morrer com aquelas algas, água dentro da barriga do peixe. Então ele fez uma oração. Como foi a oração dele? No pensamento. Um pensamento. Um descanso em Deus é uma forma de oração. O estar na sua presença. Eu vim, Senhor, estou aqui. Um inclinar-se, eu só vou me ajoelhar. Ficar lá.
uma lágrima, um suspiro, uma exclamação, um sentimento. Tudo pode ser uma forma de oração. Tem alguém aqui, queridos? Ame mais. Tenha um relacionamento em todo tempo com Jesus. Ame orar. E sabe de uma coisa? Esse lugar está aberto para ser uma casa de oração. Passa por aqui. Estás no comércio, vem por aqui. Passa 10, 20 minutos. Cria hábito de durante o dia orar, falar com Deus. É bom demais, meus irmãos. Vamos crescer nesse relacionamento. Quem quer crescer nesse relacionamento? Deus conhece tudo que acontece com você, porque Ele é onisciente. Mas Ele decidiu que quer nos ouvir para poder intervir nas nossas vidas. Ele conhece tudo que acontece contigo, tuas palavras, antes de você falar, teus pensamentos. Mas para Ele intervir, tu precisa orar. Quem entendeu aqui? Está sofrendo, está calado, é uma escolha. Mas se você está sofrendo e vai orar, ei, creia, Deus está te ouvindo. Por isso nunca devemos deixar de orar com vontade ou sem vontade. Faça de Deus o seu melhor lugar. Faça de Deus o seu melhor amigo. Converse com Ele sempre e diga como está o seu coração. Quando orar, pastora? Quando? Como minha mãe dizia: menina, para de incomodar Deus, fala com Ele o tempo todo. Mas não sabia que é bom demais ter um amigo que é incrível, que não se cansa de mim. Paulo aprendeu que oração é o prazer de Deus. Ele escreveu em Efésios 6,18: orando em todo tempo no Espírito. Ore em línguas o tempo todo, irmãos. Eu não sei o que estou orando na minha mente, mas eu sei, está subindo para o céu. Estou orando segundo a vontade de Deus. Orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, ele foi um homem que ele valorizou muito a oração. Meu Deus, como ele aprendeu a orar. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Jesus mesmo disse que Ele gosta que a gente ore. Lucas 18:1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga: eu devo orar sempre. Gente, quem ora sempre, quem está sendo abençoado és tu. Ore sempre, sem nunca esmorecer. Então, é um dever orarmos. É necessário que a gente ore. Convém que a gente ore. É correto. É próprio. É bom demais cultivar um relacionamento com Deus. Lucas 18, 7 e 8. Jesus mesmo dizendo, nesse mesmo capítulo sobre o dever de orar, no versículo 7 e 8, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Não pare de orar. Não pare de orar. Clame dia e noite. Mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, persevera, crendo que Ele está te ouvindo, porque Ele vai julgar a tua causa. Então, vamos orar. Fique em pé. Mas nós vamos orar. Queria chamar o pessoal da música, adorando, porque músicas são orações cantadas, irmãos. Deus gosta muito de música, viu, irmãos? Deus gosta muito de adoração. Porque sabia que a música são orações cantadas? É muito agradável. Coloque lá uma música de adoração antes de você orar. O seu coração vai ficar bem mais sensível, quebrantado. Vai ser mais fácil você ter prazer na oração. Então vamos. Eu não sei qual é a música que a vai tá cantando, mas eu queria que você fechasse seus olhos aí. Senhor, quero colocar a vida dos meus irmãos, a minha vida. Quero colocar o CCA diante de Ti.
façam ser um lugar de adoração, uma casa de adoração. Obrigada pelas nossas mini vigílias, que são incríveis. A gente passa aqui praticamente 2 horas orando, cantando. Senhor, é bom demais. Nós queremos que o centro cristão de adoração seja realmente um lugar que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Se você puder levantar suas mãos. Deus quer ser o prazer do seu coração. Deus quer ser o prazer da sua vida, meu querido, minha querida. Deus quer que você tenha prazer em relacionar com Ele o dia todo. Orando o tempo todo, como disse Paulo. Orando no Espírito em todo tempo. Orando sem cessar. Adorando a Ele. Orações cantadas. Pai, nós queremos desenvolver comunhão contigo. Comece a orar pela sua vida espiritual. Queremos desenvolver comunhão, relacionamento, prazer.